fundamento do direito das sucessões. Eu acho que é um tema que, talvez na graduação, ele não é muito bem abordado, mas é bastante interessante a gente pensar nisso. A ideia é a seguinte: por que, né, a legislação admite a sucessão mortis causa? Como é que seria a nossa legislação, como é que seria o mundo, né, o direito brasileiro, se não existisse a sucessão mortis causa? Então, é isso que vai responder essa indagação aí, né? Por que a legislação admite o direito das sucessões? Como é que seria isso, né, se não existisse o direito das sucessões? Como é que a gente fundamenta a existência do direito das sucessões? Como eu mencionei, lá no passado, a gente tinha fundamentação de ordem religiosa para a sucessão. Então, no direito romano, a transmissão dos bens ela se dava como que de uma forma para se manter a religião da família. Então, isso é uma coisa bem estranha para a gente, mas a sucessão estava ligada com a religião. E, como eu mencionei, também existia aquele lado patrimonial e manter o poder da família. Mas, na antiguidade, isso era bem pragmático. Depois, na Idade Média, que começaram algumas análises, aí, discussões de caráter mais filosófico, para tratar aí do porquê da existência ou não existência do direito das sucessões. Existem aqueles que vão dizer, né, que o direito das sucessões ele é inerente ao ser humano, e a gente vai pensar até numa fundamentação relacionada com o direito natural. Então, o ser humano ele tem o direito de ter a sucessão, e até essa fundamentação aí relacionada com o direito natural, ela pode ter um caráter aí religioso, né, porque muitas vezes o direito natural está associado com a religião. Mas também existe um outro fundamento que diz respeito ao direito positivo. Então, a gente tem a sucessão hereditária meramente porque ela é uma criação do direito positivo. E aí a gente poderia, então, eliminar a sucessão hereditária de acordo aí com as conveniências sociais. Então, se a gente achar que socialmente não é interessante mais ter a sucessão hereditária, isso deixaria de existir. E há argumentos até interessantes para se afastar a sucessão. Alguns dizem que se você tem uma família que tem grande patrimônio, isso podia gerar uma acomodação na pessoa. A pessoa ela sabe que ela vai receber muito, então ela deixa de procurar trabalhar, estudar, né, para ter um patrimônio dela. Então, isso acaba gerando ociosidade, já que com a herança essas pessoas não precisariam trabalhar, e isso até diminuiria, de certa maneira, a mão de obra. E aí, em razão desse tipo de pensamento, a gente tem críticas que foram levadas aí ao direito das sucessões, que foram lançadas particularmente por escritores socialistas. Então, eles entendiam que o direito das sucessões ele contraria princípios da justiça social e interesse social. Então, como eu falei, o interesse social seria porque a pessoa simplesmente prevendo a possibilidade de receber uma sucessão, ela não se colocaria como uma pessoa útil para a sociedade. E, por outro lado, a questão do interesse social seria, a da justiça, né, social seria, ora, por que algumas pessoas vão receber a sucessão e outras não vão, né? Então, seria injusto se alguém recebe um patrimônio muito grande e outra pessoa, meramente porque nasceu de uma família pobre, não teria direito a receber absolutamente nada. Então, nessa linha de raciocínio, os escritores socialistas eles negavam a legitimidade não só ao direito de propriedade, né, mas também ao direito das sucessões. Então, quando a gente escuta muito falar, né, os escritores socialistas eles não aceitam o direito de propriedade, a propriedade privada. Eles também não aceitam a sucessão. Então, eles pensam que a sucessão ela deve ser abolida. E como é que aconteceria isso, então? Você devolveria tudo para a coletividade. Então, se existe o Estado, você vai abolir a sucessão e, com o fim da sucessão, você devolve todos os bens para o Estado. E aí o Estado devolveria
né, depois esses bens para toda a coletividade, né? De certa forma, né, o raciocínio não é um raciocínio de todo ruim, né? Você pensar que, olha, ninguém vai receber mais uma sucessão, todo aquele patrimônio vai para o Estado e depois o Estado distribui para todo mundo. De certa maneira, o raciocínio não parece ser um raciocínio interessante. Mas, como muitas vezes a gente sabe, o raciocínio na prática, né, a teoria é outra. E aí a gente tem uma situação que aconteceu, né, de fato, na extinta União Soviética, assim, lá no início lá da Revolução, em 17, eles aboliram a sucessão. Então, simplesmente não haveria mais sucessão. E aí a experiência que eles tiveram depois, né, com a abolição da sucessão, ela demonstrou de forma bastante clara que a supressão do direito das sucessões não era algo bem-vindo, não seria legal essa abolição do direito das sucessões. Então, foi um retrocesso, e aí a União Soviética ela acabou voltando atrás, né, ela desistiu de abolir o direito das sucessões, porque percebeu que, na prática, isso não funcionava. Na teoria era bom, mas na prática não dava certo. Então, eles acabaram abolindo. Lógico que alguns pontos eles tentaram manter, não tendo a sucessão, mas isso foi, conforme o tempo foi passando, isso foi sendo afastado e chegou ali mais lá perto do fim da União Soviética, eles tinham um direito das sucessões muito parecido com o nosso. O problema é que quando você admite o direito das sucessões, você acaba tendo um incentivo ao trabalho e à economia, né? Porque a gente sabe que, de certa maneira, é da natureza da pessoa ela pensar na descendência, né? Então, por que eu vou trabalhar, né, se eu tenho um tempo de vida limitado, né? Eu poderia simplesmente pensar em trabalhar e gastar, mas o ser humano ele pensa na descendência. Então, ele acaba pensando em acumular riqueza, né, produzir, gerar riqueza, acumular riqueza, porque ele está pensando que esses bens eles podem ser transmitidos no momento do falecimento. Então, a sucessão, né, e a propriedade privada em si, ela acaba sendo uma mola para o progresso, né? Ela vai levar ao progresso. E isso é, lógico, como eu disse, na teoria pode parecer interessante o que esses direitos socialistas pregavam, mas isso não acontece na prática. Então, a sucessão ela vai garantir, né, vai estimular as pessoas a produzir, e estimulando elas a produzir, ainda que seja isso individualmente, no final das contas, a gente acaba tendo um desenvolvimento social que vai se espalhado, né, que vai levar isso para todo mundo. Então, a gente viu aí dois pontos de vista, né, um relacionado mais com o direito natural e outro relacionado mais com o direito positivo, e o direito positivo, inclusive, que a gente poderia pensar na abolição da sucessão. Mas como que é no nosso direito? No nosso direito, basicamente, a gente vai dizer que está ali na Constituição. Então, a nossa Constituição, ela prevê a possibilidade de você transmitir esses bens causa-mortes e também transmissão da propriedade inter vivos. Nós temos as duas formas, causa-mortes e inter vivos. E aí, isso daí, considerando que a Constituição prevê essas duas possibilidades, no final das contas, nós temos aí o interesse da sociedade de conservar tanto a propriedade privada como o direito hereditário. Isso a gente vai encontrar, então, na Constituição, expresso lá no artigo 5º, inciso 22 e inciso 30. E como todos sabem, né, tudo que está aí no artigo 5º é cláusula pétrea e não pode ser abolido, né, não pode ser retirado aí da Constituição. Então, essa é a situação que nós temos hoje. A situação que nós temos é a propriedade privada é garantida e o direito à herança também é garantido, né? Nós temos aí fundamentação constitucional para o nosso direito das sucessões. Então, vamos passar agora para ver o conteúdo da nossa matéria, né? Deixando aqui um pouquinho essas questões secundárias aí, né, poderíamos dizer aí de fundamentação, de histórico, deixando isso aí de lado. Então,
Em relação ao conteúdo do direito das sucessões, o que nós temos? Nós temos que o Código Civil Brasileiro, ele prevê o direito das sucessões no livro 5º da parte especial. Então, a parte especial do nosso código, ela tem livros, no livro 5º está o livro do direito das sucessões. E isso está em 4 títulos. Esses títulos são a sucessão em geral, a sucessão legítima, a sucessão testamentária e inventário e partilha. A sucessão legítima, ela é a que tem maior relevância prática no direito brasileiro. No Brasil, a maioria das sucessões, a maioria delas são sucessões legítimas, né? Nós não temos aí muitas sucessões em que a pessoa deixa um testamento. Não é costume do brasileiro a elaboração de um testamento, né? Normalmente a sucessão, então, segue as regras da sucessão legítima. Mas, curiosamente, não obstante a existência da maioria das sucessões serem desse tipo legítima, o Código Civil Brasileiro, talvez, né, aí, por apego que a gente tem à tradição, ou até mesmo quando os elaboradores do nosso novo código, eles não queriam mudar muito as disposições do código anterior, o nosso código ele trata de maneira bastante minuciosa da sucessão testamentária. Se a gente comparar o número de artigos que tem da sucessão legítima e da sucessão testamentária, vocês vão ver que tem muito mais disposição sobre a sucessão testamentária. Não obstante, na prática, a sucessão testamentária ela tem menor relevância. Então, existe uma grande quantidade de normas que são interpretativas da vontade do testador. O nosso legislador ele teve muita preocupação com a vontade do testador. E isso acaba sendo um pouco de exagero, né? Porque se a gente for pensar de certa maneira, se o testamento não foi bem feito, isso daí é a culpa do próprio testador, né? Ele que deveria ter se preocupado mais em realizar um testamento mais claro e mais perfeito, e não deixar para o legislador ter que resolver os problemas de um testamento que foi mal feito. Então, há um certo desequilíbrio no nosso código, né? Muitas disposições sobre testamento e uma quantidade menor de disposição sobre sucessão legítima. Aliás, só para a gente mencionar aqui, em outros países também é comum a gente ter mais uma sucessão legítima do que uma sucessão testamentária. Então, estudando essa matéria no direito alemão, por exemplo, eu lendo livros aí de doutrina, eles mencionam que aqui no direito brasileiro eu nunca vi uma estatística, hoje em dia deve ter, porque os cartórios estão mais organizados, mas na Alemanha era menos de 1/3 das sucessões eram sucessões que havia testamento. Então, aqui no Brasil, eu acredito que deve ser algo parecido.